Esportes radicais e de aventura, aula 9. Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre corrida de orientação. A orientação é um esporte individual que tem como objetivo percorrer uma determinada distância com o uso de mapas, cartas topográficas e bússola, em terreno variado e desconhecido, passando obrigatoriamente por determinados postos de controle descritos no mapa, distribuídos a cada concorrente. O orientista é quem pratica essa modalidade. Nessa atividade, cada concorrente recebe um mapa, onde está inscrito o percurso a seguir. Postos de controle são desenhados na carta com círculos numerados e unidos por uma linha reta entre cada posto de controle. O concorrente é livre de escolher o seu próprio itinerário e, obrigatoriamente, deve visitar esses postos de controle pela ordem correta que se encontra expressa no mapa distribuído. A corrida de orientação teve sua origem na Suécia por volta de 1918. Um corredor de fundo e matemático, considerando que o tempo gasto a praticar a atividade era um tempo perdido para a mente, resolveu começar a solucionar problemas de matemática enquanto corria. O sueco Major Kilander foi considerado o pai da orientação. Em 1918, observando a queda dos concorrentes a corridas através do campo, decidiu usar a natureza para motivar a participação dessas competições. Em 1922, realizou-se o primeiro campeonato distrital na Suécia e, em 1937, o primeiro campeonato nacional desse mesmo país. Os governantes oficializaram essa atividade introduzida nos currículos escolares em 1942. Vantagens da prática. É uma modalidade que está em contato direto com a natureza, mentalmente e fisicamente desafiador, desenvolvendo um espírito de aventura. Inclusiva, pois é aberta a todo o público, sendo homens, mulheres, jovens, crianças, idosos e deficientes. É um exercício excelente para perder calorias. É um esporte de camaradagem, pois não há rivalidades entre clubes e federações, todos se ajudam. Vamos falar agora sobre os tipos de orientação. Orientação a pé. A orientação pedestre é a disciplina da orientação com a maior tradição e maior número de praticantes, tanto no Brasil como a nível internacional. São utilizados mapas específicos para a orientação pedestre. Orientação mountain bike. Também chamada de orientação em bike todo-terreno, é uma disciplina semelhante à orientação pedestre, com exceção do seu deslocamento em bikes por trilhas e caminhos. A orientação mountain bike é a disciplina da orientação em fase de maior desenvolvimento a nível internacional, sendo reconhecidas as suas enormes potencialidades de futuro. São utilizados mapas específicos para a modalidade de mountain bike. Corridas de aventura. É uma disciplina da orientação por equipes que consiste numa prova de um ou vários dias, com diversas etapas: orientação pedestre, orientação em mountain bike, em canoa, manobras de cordas, etc. Esta disciplina, a nível internacional, não é reconhecida pela Federação Internacional de Orientação. São utilizadas cartas militares ou, sempre que possível, mapas de orientação pedestre ou orientação mountain bike. Orientação de precisão. Esta é a disciplina da orientação que é direcionada para pessoas com deficiência motora, mas normalmente aberta a todos e com grande potencial a nível de aprendizagem da orientação. Na orientação de precisão, o único fator avaliado é a capacidade de leitura do mapa e interpretação do terreno. São utilizados mapas de orientação pedestre, mas normalmente com escalas maiores. Orientação em esqui. É uma disciplina da orientação adaptada a terrenos com neve. Tal como na orientação em mountain bike, o deslocamento apenas pode ser realizado nos caminhos indicados no mapa. São utilizados mapas específicos para orientação apenas em esqui.
Pelas características próprias do clima, a sua prática não se verifica no Brasil. Na corrida de orientação, é obrigatório o uso da bússola, e isso implica em conhecimento da rosa dos ventos e seus pontos. Esta figura representa um mapa ou carta topográfica. O praticante deve identificar as partes importantes. São elas a categoria, a sinalética, o mapa da área e a legenda do mapa. Sinalética. A sinalética é a descrição da localização exata dos pontos de controle indicados pelo mapa. Além disso, indica qual a colocação da baliza relativamente ao elemento característico onde está o ponto de controle e assegura ao orientista, através do código, que se trata do ponto procurado. A sinalética não deve ser confundida com a simbologia do mapa, embora exista semelhança entre a maioria dos símbolos utilizados no mapa e aqueles utilizados na sinalética. Para o transporte da sinalética, é normalmente utilizado um equipamento que se adapta ao antebraço do atleta. Símbolos do cartão de descrição. Os símbolos tratam da geografia e do relevo do local, assim como construções feitas pelo homem. Como usar o mapa e a bússola na orientação? Orientar o mapa. Com a bússola em cima do mapa, gire o mapa até que suas linhas do norte fiquem paralelas com a agulha da bússola. O próximo movimento é tirar o azimute. Coloque a borda da bússola unindo o ponto que você está e o ponto que você deseja ir. O próximo passo é girar o disco móvel da bússola até que suas linhas internas fiquem paralelas com as linhas do norte do mapa. E por último, gire todo o conjunto, mapa e bússola, até que a agulha magnética coincida com as linhas do norte do mapa e da bússola. A seta de direção indica o ponto desejado. Para um estudo aprofundado da modalidade, utilize os canais oficiais da Confederação Brasileira de Orientação. Para saber mais sobre o uso da bússola e os mapas, consulte guias da internet e sites especializados. Espero que você tenha absorvido um pouco sobre o conteúdo da corrida de orientação nos esportes radicais e de aventura. Se tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail. Até a próxima!